Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caro irmão, cara irmã, seja bem-vinda, bem-vindo a este programa Palavra para o Dia da Comunidade Luz Divina. Aí onde você está, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ora comigo, ora connosco, ao Deus que dá sentido a toda a nossa existência, com esta lindíssima e simples consagração do nosso dia. Ó Jesus vivente em Maria, vindo viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia é brevíssimo, extraído de São Marcos, capítulo 9, versículos de 38 a 40. Então, São Marcos, capítulo 9, versículos de 38 a 40. Naquele tempo disse-lhe João: Mestre, vimos alguém a expulsar demónios em teu nome, sem que nos siga, e proibimos-lhe. Jesus disse-lhes: Não lhe proibais, porque não há ninguém que faça um milagre em meu nome e vá logo dizer mal de mim. Quem não é contra nós, é por nós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Jesus mesmo disse numa outra passagem do Evangelho que uma casa não dividida em si mesma ou por si mesma não pode subsistir. Se Satanás estiver dividido contra si mesmo, este não subsistirá. Se a casa, que é a igreja, que é a comunidade cristã, estiver dividida, essa também não subsiste. E, portanto, por isso Jesus colocou sempre ênfase na unidade, na questão da unidade. E por isso no Evangelho de São João, Jesus diz que eles sejam um como eu e o Pai somos um. Ou seja, a unidade que a nossa Igreja Católica sempre preservou e sempre lutou para que vivêssemos na unidade, dentro da nossa diversidade de ritos. Dentro da Igreja Católica existem vários ritos: o rito marronita, o rito romano, o rito sírio-malabarese, o rito etíope, o rito... ou seja, existem vários ritos. O rito milanês, ambrosiano, não é? O rito ambrosiano. Ou seja, existem vários ritos. Ou seja, a maneira de exprimir e viver a Eucaristia. Portanto, dentro desta diversidade existe a unidade. Ou seja, não somos um corpo dividido. Os braços não estão fora do corpo, as pernas não estão fora do corpo. Ou seja, todos nós formamos um só corpo. E como não recordar a leitura de São Paulo, quando diz, imaginem que se o membro dissesse que não, o braço dissesse que não pertence ao corpo, a perna não pertence ao corpo, e ainda vai dizer aqueles órgãos são os mais sensíveis, e aqueles que são os mais, aqueles que parecem mais frágeis são aqueles com o qual nós temos mais atenção. Vai dizer São Paulo, estou a parafrasear, estou a dizer de cor. Portanto, nós percebemos que há aqui uma ideia fundamental. Nós somos o corpo místico de Cristo Jesus. E, portanto, a nossa ação, a nossa atividade deve estar em comunhão com a Igreja. E este deve ser sempre o propósito ao longo da história da Igreja. Vários, a começar por Lutero, acharam que tinham eles a iluminação e, portanto, começaram um novo caminho, não na continuidade daquilo que é a Igreja, mas fundaram, tornaram-se eles mesmos donos e fundadores das suas religiões. Mas a nossa Igreja foi fundada por Jesus, ou seja, a Igreja Católica foi fundada por Jesus. Portanto, nas palavras de quando Jesus, no capítulo
16 de São Mateus, quando diz de maneira, capítulo 16, versículo 18: "És pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as pedras do inferno não prevalecerão contra ele." Portanto, está aqui, e não só em todo o desdobrar-se da história da igreja, desde os primórdios até usar uma continuidade. Ou seja, quando olhamos para essas seitas, né, dentro do protestantismo, do evangelismo, não há uma continuidade, não há a figura da apostolicidade, ou seja, não há não há uma ligação apostólica, não é uma igreja apostólica. A igreja são comunidades fundadas por homens que, em algum momento, acharam que estavam inspirados pelo Espírito Santo. E por isso vemos que nunca mais, desde Lutero até hoje, dentro do próprio protestantismo não existe unidade. Ou seja, cada realidade é singular e não está em comunhão com os demais. E todos os dias surgem novos homens inspirados, ou seja, a dizer que são inspirados e que, portanto, começam uma nova realidade. É curioso que o Espírito Santo, que é a unidade, vai inspirando homens para a divisão. E aqui percebemos literalmente que não é o Espírito Santo que os inspira, mas é a ânsia pelo dinheiro, é a ânsia pelo poder, é a presunção. E atenção que dentro também nós da própria Igreja Católica, apesar de vivermos dentro desta comunhão, também encontramos esse mesmo espírito. Hoje temos movimentos que fomentam a divisão, que fomentam a discórdia, que fomentam a falta de obediência à Santa Igreja e que vão pelo seu próprio caminho. Aqui vale a pena recordar os santos da Igreja que nisso são mestres, como São Francisco, que diferentemente de Lutero, hoje é recordado como o grande construtor da unidade. Ao não haver divisão que o leve à unidade, não que continue a dispersar o rebanho do Senhor. Portanto, o texto que acabamos de ouvir hoje leva-nos exatamente a refletir sobre esta realidade. Disse João, mestre, vimos alguém a expulsar demónios em teu nome. E mais uma vez volta a questão do demónio. Ou seja, é curioso, o demónio, segundo este sacerdote de vida real, que defende a ideia de que o demónio não existe, e que não existe, que o demónio não tenta ninguém. Então nós percebemos que é que eles nos querem dizer. Que tudo é uma linguagem figurada, uma figura de estilo, que inclusive a experiência de Jesus no deserto, as tentações de Jesus, não são tentações, são apenas a realidade das dificuldades da vida. Caro irmão, é realmente quem não tem a presença do Espírito Santo que pode cometer uma blasfémia deste género. Ou seja, Jesus, desde o princípio do Evangelho até ao fim, há um combate espiritual. É um combate espiritual contra o demónio. O demónio é uma entidade, é um ser, portanto não é uma ideia. Porque, caríssimo irmão e caríssima irmã, aquilo que o Padre Pio experienciou não é a linguagem figurada. Aquilo que os santos da Igreja experienciaram e aquilo que nós, no nosso dia a dia, vamos combatendo, claro, não é uma questão de linguagem figurada do nosso mau uso apenas da liberdade. Sim, o demónio, ele tem um poder sobre, ou seja, quando nós permitimos dentro da nossa liberdade, ele consegue literalmente arrastar-nos para este mundo. Primeiro, o mundo da incredulidade. Segundo, a falta de amor e a construção de uma sociedade sem Deus, onde os tais filósofos e teólogos liberais, a qual certamente também pertence a sacerdote, que já mostraram os seus resultados na Alemanha, na Holanda. Eu tive a graça de viver muitos anos na Holanda e vi os estragos cometidos pela teologia liberal. E nós hoje também, em Portugal e em muitos outros lugares, corremos exatamente o risco de cairmos no mesmo buraco, porque, infelizmente, aquilo que também se vai ensinando em certas universidades, do ponto de vista teológico, é tudo fruto desta teologia liberal. E aqui o triste é não saberem confrontar com outras realidades. Por exemplo, quando estudam a questão do mal, ou até quando se vai estudar a teologia bíblica, tomam apenas autores dentro da teologia liberal, mas podiam também tomar autores como o Padre António Saiz,
o grande teólogo de Burgos, que nos vai apresentar também uma outra visão e aquilo que foi sempre a visão da Igreja, aquilo que foi sempre a visão da tradição católica. E, portanto, meu irmão, minha irmã, não é apenas uma questão de psicologismo, aquilo que aparece no Evangelho, é uma realidade espiritual. E quem não está dentro do contexto espiritual não compreende as coisas do Espírito. Aliás, lembra-se, caro irmão e cara irmã, Jesus diz a Nicodemos no capítulo 3, cito de memória, no capítulo 3 de São João, o que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. E Nicodemos não consegue perceber e pergunta a Jesus: serei eu batizado? Devo entrar de novo? Como pode um homem já grande, já adulto, entrar de novo no ventre de sua mãe? Jesus diz: não, caro irmão, não é essa a questão. E aqui percebemos que realmente, quando as pessoas não estão na dimensão espiritual da vida, hão de reduzir tudo ao imanente, ou seja, ao terreno, ao aqui e agora. Mas a realidade espiritual vai muito mais além. Vai além daquilo que nós podemos constatar. É uma realidade transfigurada. É preciso ir além daquilo que é figura. Portanto, caro irmão e cara irmã, deixa-te transformar pela palavra. Construa a unidade. Seja construtor da unidade. Seja construtor desta comunhão com Deus dentro da sua igreja, que é a Igreja Católica. E então veremos realmente aquilo que o Senhor diz. Esta é a igreja fundada sobre a rocha, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.